Continuemos a louvar o nosso Deus nessa noite de sábado. Uma leitura de Marcos, capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Então leiamos juntos Marcos, capítulo de número 8. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos de pedaços cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito.
E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O tema que nós vamos meditar nessa noite, nesse capítulo 8 de Marcos, o Espírito de Deus nos conduziu para meditarmos nesse tema, diga, fermento do mundo. Glória ao Senhor. Vamos ver dentro do texto esse tema daqui a pouco. Marcos capítulo 8, é um texto que está aí dentro dessa primeira parte do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 40, até o capítulo 9, versículo 50, cujo título é, repita, Percorrendo a Galileia. Então, Marcos tem uma divisão geográfica. Na primeira parte, Marcos escreveu os eventos ligados ao ministério de Jesus ao norte de Israel, na Galileia, e depois a segunda parte, na Judeia. Então Jesus percorrendo toda a região da Galileia, ali ao norte de Israel, é o que está escrito aqui até o capítulo 9, versículo 50 de Marcos. E aí dentro nós temos o capítulo 8. O capítulo 8 ele está bem na divisão de dois blocos dessa primeira parte. O primeiro bloco vai do capítulo 1, versículo 40, até o capítulo 8, versículo 30, e o título é, diga, quem é Jesus? E do capítulo 8, versículo 31, ao capítulo 9, versículo 50, o título é, diga, por que ele veio? Então, esses dois blocos aí estão divididos bem aí no meio aí do capítulo de número 8, né? Do 8:30 para o 8:31. E no capítulo 8, nós tomamos hoje esse versículo 15. Jesus declarou assim, prevenindo, numa palavra de prevenção, prevenindo os seus discípulos,
e prevenindo, portanto, a todos nós que somos discípulos dele. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Repitam. Muito bem. Daqui a pouco entraremos nesse tema aí desse versículo, só dando uma geral aqui no capítulo de número 8, ele começa com a segunda multiplicação dos pães. Jesus, por 2 vezes, fez esse milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre, ele tem um significado. O significado desse milagre é que os pães e os peixes, o alimento aqui para o corpo dessas pessoas, representava a palavra de Deus que seria multiplicada, o pão da vida multiplicado sobre toda a história da humanidade até o final dos tempos, que essa palavra seria pregada aos homens em toda a face da terra. As pessoas sentadas em grupos para receberem ali as porções de alimento, de pão e de peixe, representam as congregações, onde as pessoas se assentam para receber a palavra de Deus. Jesus multiplicaria essa palavra, estava dando aos seus discípulos naquela época, que essa palavra que eles estavam ouvindo ali, no início do século I, seria multiplicada por todos os séculos daí para frente, para muitas pessoas. Jesus, enquanto pregava o Evangelho, ele sofreu o tempo todo a perseguição religiosa. Por isso daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre o fermento dos fariseus, que representa a perseguição religiosa. E essa perseguição religiosa, um dos eventos foi esses religiosos chegando para Jesus e tentando Jesus, eles pediram um sinal. Mostra-nos um sinal, faz um milagre aí para nós, mostra-nos um sinal, porque é como se dissessem assim: olha, nas tuas palavras nós não acreditamos, mas se você fizer um milagre, fizer um sinal, nós vamos acreditar. E Jesus disse para eles assim, olha, no versículo de número 12: em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. Isso é o aspecto da religiosidade. Uma das coisas que acontece na religiosidade das pessoas é que elas não querem saber da palavra, elas não querem saber da doutrina, elas não querem saber da verdade, mas elas querem ver milagres, elas querem receber milagres, elas só querem que Deus faça milagres, elas não querem que Deus ensine nada para elas, elas não querem aprender nada, elas só querem que o Senhor faça milagres. Aí o Senhor vem prevenir justamente contra esse fermento da religiosidade, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Por isso que no barco, agora viajando com os discípulos, é que ele fala essa palavra que nós vamos ver hoje sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vamos ver o que isso significa. Bom, ainda dando uma geral no capítulo 8, antes de voltar a esse tema do fermento, Jesus curou um cego na cidadezinha de Betsaida. E essa foi uma cura interessante, porque geralmente nós vemos os milagres de cura de Jesus, milagres acontecendo, curas acontecendo de forma instantaneamente. Jesus curou cegos instantaneamente, que num piscar de olhos eles começaram a enxergar, ok? Mas esse cego aqui foi diferente. Parece que a cura desse cego, ela aconteceu paulatinamente. Teve um processo de cura, um processo de duas formas. Primeiro, no primeiro processo, a primeira parte desse processo de cura,
esse cego que não via nada, começou a ver homens como árvores que andam. Ou seja, ele começou a ver vultos. E aí na segunda parte do processo, completou-se a cura e ele enxergou plenamente. Este sinal, a cura deste cego aqui, que é chamado então o cego, a cura do cego em Betsaida, a cura desse cego representa o processo que começou com a nossa conversão e que vai se desenvolvendo com a nossa santificação. Antes da conversão, nós éramos completamente cegos, não enxergávamos a verdade, não enxergávamos Jesus, não enxergávamos nada, assim como estão as pessoas no mundo. A maioria dos 8 bilhões de pessoas do mundo são pessoas espiritualmente cegas, não enxergam a verdade. Quando o Senhor converte um pecador, a conversão é o início de um processo de cura da cegueira espiritual. Mas a pessoa recém-convertida, ela ainda não enxerga tudo, ela está enxergando sombras, ela está enxergando vultos. Essas sombras, esses vultos que essa pessoa está enxergando, representa o leite espiritual da palavra de Deus, as doutrinas básicas, as coisas mais fáceis. Na medida que essa pessoa crescer na sua conversão, desenvolvendo a sua santificação, ela vai abrindo a sua visão através da palavra, do ministério da palavra de Deus, e vai enxergando melhor aquilo que antes ela só via como vultos, como sombra. Ela vai enxergando a verdade, ela vai enxergando a realidade, ela vai enxergando Jesus. E como Jesus fez esse milagre, todos os seus milagres aí, na maioria deles, dentro da nação de Israel, Jesus estava dando também para aqueles judeus, a maioria das pessoas a quem Jesus pregou eram judeus, uma lição, que a diferença entre a palavra revelada por Deus na antiga aliança e a palavra revelada por Deus agora na nova aliança. A palavra na antiga aliança eram apenas sombras das realidades vindouras. Paulo fala isso na carta aos Colossenses, capítulo 2. As coisas reveladas na antiga aliança eram apenas sombras, vultos daquilo que ainda haveria de vir, Jesus. Depois que Jesus veio, ele trouxe a plena luz, a plena revelação, a profunda revelação, para que agora não fica mais na sombra, mas fica na clareza, para que todo mundo enxergue bem, entenda bem, conheça bem, não tenha dúvidas dessa palavra que veio por meio de Jesus e que ele deixou registrado em todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra. Existe hoje ainda muitos pastores, pregadores, igrejas que eles não descobriram ainda o Novo Testamento. Eles ficam lá no Antigo, eles gostam do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento traz para eles um monte de coisas místicas, eles ficam apegados àquilo. É porque eles não estão na luz, eles estão nas sombras. Não entenderam que tudo aquilo eram sombras das realidades vindouras. Quando Saulo de Tarso, que foi o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era apegado a toda a doutrina do Antigo Testamento. Quando ele conheceu Jesus, Jesus brilhou para ele como uma luz, Atos capítulo 9, mais forte do que a luz do sol. Isso significava,
agora você até agora, Paulo, Jesus falando para ele, você até agora, Saulo, você só viu sombras, agora você vai ver a verdadeira luz, agora você vai enxergar plenamente. Lamentavelmente, tem muitos crentes que só ficam com o início do processo e ficam enxergando as coisas de Deus como sombras, como vultos. Eles não enxergam plenamente, porque eles param o processo por aí. Muitos crentes acontece isso. Mas aqueles que avançam, que crescem na graça e no conhecimento de Jesus, que crescem no conhecimento da palavra, a luz vai brilhando, como diz no livro de Provérbios, vai brilhando mais e mais, vai enxergando cada vez mais, até ver plena luz quando Jesus voltar. Muito bem, depois nós temos aí aquela parte em que Jesus pergunta para os apóstolos, o povo aí, que eu estou pregando para eles, quem eles dizem que eu sou? Aí uns dizem que Jesus é João Batista, outros dizem que Jesus é Elias, outros dizem que Jesus é algum dos profetas. Sabe o que significa? Que essas pessoas, ouvindo Jesus, vendo as coisas que Jesus fazia, mesmo assim não o conheceram. Eles estavam enxergando em Jesus apenas sombra, como o cego. Estavam enxergando em Jesus apenas um outro João Batista, um outro Elias, um outro profeta, ou seja, uma outra sombra, um outro vulto. Eles não estavam enxergando quem de fato era Jesus. E aí Jesus perguntou, e vocês que estão mais perto de mim, que estão mais próximos de mim, que todos os dias eu estou ensinando para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Bom, não sabemos a resposta dos outros apóstolos, mas Pedro disse, tu és o Cristo. Mostrando que Pedro já enxergou. E ele enxergou isso por revelação de Deus. Quem escreveu melhor esse texto foi Mateus, em Mateus capítulo 16, onde Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E aqui tem um princípio, ninguém conhece Jesus se não for por revelação de Deus. Ninguém conhece Jesus se não for por um ato de revelação de Deus. E mesmo quem conhece Jesus e prega a palavra de Deus para outra pessoa que não conhece Jesus, a pessoa que prega a palavra não revela Jesus para aquela pessoa. Eu ganhei a pessoa para Cristo. Não ganhou nada. Ninguém ganha ninguém para Cristo. Isso é uma ilusão religiosa que está por aí nas igrejas. Porque ninguém tem o poder de revelar Jesus para quem quer que seja. Nós temos o poder de pregar, temos o poder de testemunhar, temos o poder de orar pelas pessoas, mas se uma dessas pessoas se converter, não é mérito nosso, foi porque Deus quis se revelar a ela e Deus se revelou. Deus tirou essa pessoa da sombra para a luz, para enxergar quem de fato é Jesus. Muito bem, e aqui nós temos Jesus, a partir do versículo 31, dizendo pela primeira vez aos seus apóstolos que ele tinha que ir para Jerusalém, ser preso, ser morto, ser ressuscitado. E Pedro agora dá uma bola fora. Pedro, que havia entendido que Jesus é o Cristo, deveria entender que o Cristo deveria ser sacrificado. Mas ao invés disso, ele se levantou contra a morte de Jesus. E se levantar contra a morte de Jesus é se levantar contra o propósito de Deus.
E quem se levanta contra o propósito de Deus é o diabo, e por isso Jesus repreendeu Satanás, agindo ali, influenciando o apóstolo Pedro. Arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Os homens sem revelação, sem palavra de Deus, o pensamento deles é igual ao pensamento do diabo. É igual. Os homens pensam igualzinho o diabo pensa. Somente tem a mente de Cristo o homem espiritual. 1 Coríntios 2,16. Só o homem espiritual tem a mente de Cristo. Só o homem espiritual pensa como Cristo, porque ele foi tirado da sombra para a luz e ele já enxerga plenamente a verdade na palavra de Deus, e enxerga plenamente Jesus. Muito bem, e aí Jesus passou a essa parte forte aí do seu discurso, né? Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é a radicalidade do Evangelho de Cristo. Só vai estar no céu quem seguir a Jesus, porque Jesus já chegou lá. Quem seguir a Jesus, só que para seguir a Jesus tem essa condição: negar a si mesmo e tomar a sua cruz, para a crucificação da sua carne. Muito bem. Então demos uma geral no capítulo 8, né? E vamos nos concentrar aqui no versículo 15, quando Jesus previne os seus discípulos. Então ele está prevenindo também a nós. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Leia mais uma vez. O que Jesus chamou aqui de fermento dos fariseus e fermento de Herodes, em resumo, faz parte do nosso tema principal, que vocês viram lá no meu primeiro slide, que é, repita, fermento do mundo. Pode repetir aí, gente, vai. Fermento do mundo. O que faz o fermento? A Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. A massa de um bolo, sei lá, de uma comida lá numa forma, ela pode ser grande. Por maior que ela seja, um pouquinho de fermento que coloca nela faz essa massa inchar, né? Faz essa massa inchar. Por isso a Bíblia diz isso: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando a Páscoa judaica foi instituída, porque a Páscoa cristã é Cristo todos os dias, não é, a Páscoa cristã não é um dia, uma data. A Páscoa cristã é todos os dias Jesus passando conosco aqui no meio do vale da sombra da morte. É Jesus caminhando conosco, e Ele mesmo é o caminho que foi aberto, representado lá no Mar Vermelho, quando o mar se abriu e o povo de Deus passou a pé enxuto. O mar representa o mundo, no meio desse mundo de iniquidade, que pode afogar todas as pessoas, que afoga os ímpios no pecado. Os filhos de Deus atravessam a pé enxuto num caminho seguro que Deus abriu, Cristo Jesus. Eu sou o caminho. Por isso que a palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessá, traduzido para o português é passagem. Passagem. Páscoa é passagem. Jesus é a nossa passagem.
o caminho por onde nós estamos passando para chegar no céu, para chegar na casa do Pai. Jesus é a nossa Páscoa. Olha só, olha o que era sombra e o que é luz. O que era sombra? Guardar o sábado era guardar um dia. O que é luz? Na nova aliança, sábado não é um dia, sábado é uma pessoa, sábado é Jesus. Jesus é o nosso sábado. Sábado, do hebraico Shabat, significa descanso. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso sábado. E Jesus está conosco não uma vez por semana. Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, a sombra, a Páscoa era um dia, 14 de abril, 14 do mês de Aviv. Depois o nome de Aviv foi mudado para o nome de Nissan. 14 de Nissan, a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, essa é a luz. É todo dia. Jesus conosco todos os dias. Jesus sendo Deus conosco todos os dias. Antigo Testamento era sombra. Novo Testamento é luz. O que Deus quer fazer, Jesus quer fazer com os seus eleitos é o que fez com o cego de Betsaida, enxergar completamente, para que não fiquemos vendo sombras e vultos, vejamos plenamente, enxerguemos plenamente toda a verdade. Quando Deus instituiu a Páscoa judaica no Antigo Testamento, essa Páscoa, ela era representada por um jantar, por uma comida que era colocada na mesa. E um dos elementos desse jantar, um dos alimentos que eles deveriam comer, eram os pães asmos. E é uma coisa tão séria quando isso foi instituído, porque Deus decretou pena de morte para quem comesse pão fermentado durante a Páscoa. Que isso? É pena de morte por comer pão fermentado? Não acha isso exagero? Deus decretou: se encontrar fermento na casa de alguém, essa pessoa será cortada do meu povo. Essa é uma expressão que representa pena de morte. Ela deve ser morta, essa pessoa aí. Eu não quero fermento. Eu não quero fermento. Na casa do meu povo eu não quero fermento. Vocês vão comer pães sem fermento. Pão sem fermento. Pães asmos eram pães sem fermento. Se encontrar fermento aí, Deus mata. E aí chega Jesus agora e fala assim: olha, guardai-vos, preveni-os, é uma palavra de prevenção, preveni-os, Jesus, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que o pecado fez na natureza humana? O pecado fermentou a natureza humana. Os pães asmos representa como Deus criou o homem. Deus criou o homem puro. Deus criou o homem simples. Com a entrada do pecado na vida do homem, com a entrada do pecado na natureza humana, o pecado fermentou a natureza humana. O homem ficou inchado, o fermento inchou a massa humana, inchou a natureza humana de soberba, de orgulho, de poder. O homem agora se sente poderoso, o homem agora se sente grande, o homem agora se sente o máximo, o homem quer ser super-herói, o homem quer ser vencedor, o homem quer ser maior do que os outros, mais rico do que os outros, ter mais poder do que os outros, ganhar mais do que os outros. Tudo isso é fermento, natureza fermentada,
que hoje tem um nome clássico, empoderamento, uma sociedade empoderada, onde cada um quer ser poderoso e demonstrar para os outros o seu poder, e manifestar para os outros o seu poder, uma sociedade fermentada de soberba, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, Ele só dá graça aos humildes. Humilde representa gente não fermentada. Soberbos representa gente fermentada. Fermentada. O pecado fermentou a natureza humana, e o homem que era puro se tornou impuro. O homem que era simples se tornou complexo. O contrário de simplicidade é complexidade. E aí está lotado de gente complicada, gente cheia de complicação, gente difícil de lidar com elas, gente complicada. Por isso que está aí gente matando uns aos outros, homicídio, feminicídio, ou matando a si mesmo, suicídio, e guerra, e jogando bomba, nações gastando a maior parte dos recursos que consegue captar de riqueza para construir mísseis, para construir bombas, para construir armas, para matar as pessoas da outra nação que ela não gosta. E guerras, desentendimentos. Os seres humanos são fermentados, gente difícil, gente complicada, gente autodestrutiva. Os seres humanos se tornaram autodestrutivos. Ser humano destrói a si mesmo. É isso que o fermento do pecado faz na vida do homem. Esse é o fermento do mundo, o fermento da maldade, fermento da violência, fermento do ódio, fermento da corrupção, fermento da prostituição, fermento da promiscuidade, o fermento dos vícios, o fermento dos prazeres do mundo, o fermento do secularismo, o fermento do mundanismo. Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, não tomeis a mesma forma deste século, não vivam da mesma forma como as pessoas do mundo vivem, porque essas pessoas vivem desse jeito, porque elas estão inchadas, elas estão fermentadas. Esse é o fermento do mundo. O fermento do mundo, que fermenta a moda, fermenta a vida financeira das pessoas, fermenta nas pessoas o amor do dinheiro, a idolatria do dinheiro, e tudo que o dinheiro pode fazer, e tudo que o dinheiro pode comprar, e tudo que elas podem adquirir pelo dinheiro. O empoderamento das pessoas hoje tem que ser acompanhado por um empoderamento financeiro. O homem pensa, quanto mais dinheiro eu tiver, mais poder eu tenho mais poder aquisitivo, eu tenho mais poder de comprar isso, de comprar aquilo, de fazer isso e de fazer aquilo. Por isso ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O amor do dinheiro é a causa de todos os males, porque esse dinheiro faz parte do empoderamento dos homens, desse fermento que fermentou a natureza humana. E é isso que toca o mundo. Por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro, como Paulo escreveu em Efésios 2:2, está seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Fermento. Esse é o fermento do mundo.
E esse fermento se manifesta de várias formas. Jesus colocou esse fermento aqui de duas formas: a forma religiosa e a forma política do fermento. A forma religiosa, o fermento dos fariseus. A forma política, o fermento de Herodes. Jesus disse assim, guardai-vos desses dois fermentos. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é o fermento religioso. A religiosidade, o que toda religião faz com os seus adeptos, é encher esses adeptos de soberba, porque na minha religião eu já me sinto salvo, na minha religião eu já me sinto redimido, na minha religião eu já me sinto... É o empoderamento religioso. Cada religião quer ser mais poderosa do que a outra. Esse é o fermento dos fariseus, é o fermento dos religiosos. E o fermento dos religiosos está ligado ao fermento de Herodes, que é o fermento da política. Porque o que acontece no mundo é a política manipulando a religião e a religião manipulando a política. Jesus não é manipulado pela política. O evangelho não pode ser manipulado pela política. Quem é de Jesus não pode ser manipulado pela política e não manipula a política e não manipula políticos. Uma vez um político chegou aqui e perguntou: pastor Edivaldo, como igreja aí, o que você precisa aí de nós, né? Assim, de um vereador. Eu era um vereador, eu falei assim: olha, não preciso de nada. Não preciso de nada e não quero que você faça nada aqui, porque aqui eu só dependo de Jesus. A religião e a política são companheiras. A religião e a política. Religião é o fermento dos fariseus. Política é o fermento de Herodes. A religião e a política são prisões que mantêm as pessoas religiosas ou civis no meio político aprisionadas do mesmo sistema, que é o sistema do mundanismo, o sistema do secularismo, esse sistema do empoderamento, onde todos eles querem ser poderosos e manipuladores sobre os outros, uns manipulando os outros, uns manipulando os outros. Jesus sabia que quando o Império Romano tirou Israel, a nação de Israel, da colonização dos gregos, da colonização da Grécia, Israel era dominado pela Grécia 200 anos antes de Cristo. Quando o Império Romano cresceu e a Grécia perdeu força com a morte de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, Herodes, olha o fermento de Herodes. Herodes reuniu os fariseus, reuniu os religiosos de Israel e fez para eles a seguinte proposta: bom, é o seguinte, eu estou vendo aí que os gregos destruíram o templo de vocês, o templo de Jerusalém, o templo que Salomão construiu, o babilônico Nabucodonosor destruiu. Na época da restauração, Deus levantou Zorobabel e reconstruiu o templo. E aí, na época do domínio da Grécia, Alexandre o Grande mandou um general para Israel, um general chamado Antíoco Epifânio, e deu a ordem para ele: o que os judeus mais gostam daquele templo lá em Jerusalém, destrói aquilo. Para castigar eles, destrói aquilo. E esse general destruiu, os gregos destruíram de novo o templo que havia sido reconstruído. Quando o Império Romano cresceu, o rei Herodes, o chefe do Império Romano, o rei do Império Romano, reuniu os religiosos de Israel e falou para eles assim: olha, é o seguinte,
o Império Romano vai dar todos os recursos para vocês reconstruírem o templo. Reconstruírem o templo e, em troca, vocês, líderes religiosos, têm que convencer o povo de vocês a serem fiéis nos impostos, a não sonegarem impostos. Paguem os impostos para o Império Romano. Eu vou construir, o Império Romano vai construir o templo para vocês, e vocês paguem os impostos para nós. Entenderam? Os fariseus aceitaram isso porque isso é próprio da religiosidade. Fazer aliança com a política para participar do empoderamento que pode vir da política e favorecê-los. Religião querendo ser favorecida pela política e política querendo ser favorecida pela religião. Isso é coisa de Satanás. Isso nunca foi algo de Deus, nunca foi algo da palavra de Deus. Uma das razões pelas quais os judeus não creram em Cristo, não creram que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento, uma das razões foi porque o Cristo que eles esperavam e estão esperando até hoje é um Cristo político, que venha liderar politicamente a nação de Israel, restaurar a monarquia em Israel. E Jesus chegou e decepcionou todos eles e disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é o reino de Deus. E os únicos seres humanos que juntamente com Jesus fazem parte desse reino, do reino de Deus, são aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo Jesus, por uma genuína conversão, estão tendo as suas vidas santificadas, estão tendo todo o fermento abolido de suas vidas para serem pães asmos, porque Cristo é a nossa Páscoa. O reino de Deus não tem partido, o reino de Deus não tem divisões, o reino de Deus tem um rei e ninguém vai dar um golpe de estado nele. O único que tentou foi o diabo, por isso ele virou o diabo. E não tem salvação. O reino de Deus é indivisível, o reino de Deus é eterno. Todas as religiões e toda a política, fermento dos fariseus e fermento de Herodes, toda religião é dividida, toda política é dividida. Toda religião é dividida, toda política é dividida. Religião e política são reinos divididos, e nenhum reino dividido pode subsistir. Todos os reinos divididos vão acabar. Todos os reinos divididos estão caminhando para o seu fim, para seu fracasso final, para a sua falência total, para a sua derrocada final, para a sua destruição final. O Brasil vai ser destruído e todas as nações da terra serão destruídas, graças a Deus. E essa destruição tem data marcada. Só um reino sobreviverá por toda a eternidade: o reino de Deus, porque ele não é dividido. E quem é cidadão do reino deixa de ser religioso e deixa de ter influência política. Quem é cidadão do reino expulsa da sua alma o fermento da religião e expulsa da sua alma o fermento da política, porque eu sou de Cristo Jesus. Eu não sou membro de nenhuma religião e eu não sou membro de nenhum partido político. Eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é indivisível. Tentaram dividir ao quebrar o osso,
mas viu que ele já estava morto e nenhum dos seus ossos foi quebrado. A profecia de que na cruz nenhum dos seus ossos seria quebrado é a profecia de que o corpo de Cristo é indivisível. Ninguém divide o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é formado por todo esse sistema denominacional por aí que vira sistema religioso. O corpo de Cristo é feito exclusivamente por aquelas pessoas que o próprio Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esses são pães asmos, sem fermento. Gente anônima, gente que não aparece, gente que não fica famosa, gente que no mundo aqui tem pouca força. É a igreja de Filadélfia, a qual Jesus disse em Apocalipse 3: tu tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Por isso eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não tem força política. A igreja eleita de Cristo não tem força política, não tem força religiosa, não tem fermento, é pão asmo. Guardai-vos do fermento. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca na minha vida vou perguntar para nenhum de vocês: em que você vai votar nessa eleição? E também não quero que ninguém me pergunte. Se perguntar, vai receber uma má resposta. Está claro? Quem é de Deus não se envolve com política. Quem é de Deus não se envolve com política. Quem é de Deus não se envolve com religião. Quem é de Deus se envolve com a palavra. Quem é de Deus se envolve com o Evangelho. Quem é de Deus se envolve com o Espírito Santo. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo não nos guia à religião e não nos guia à política. Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a toda a palavra, a ser sal da terra e luz do mundo, a orar em favor de todos os homens e a pregar o Evangelho a todos os homens e testemunhar a todos os homens que eu sou de Cristo Jesus. Aleluia. Por isso Jesus sabia de tudo isso que eu estou falando com vocês aqui agora, e por isso ele preveniu os seus discípulos. Preveniu os seus discípulos. Vede, enxerguem, não sejam cegos, não fica vendo só trevas e sombras e vultos. Enxergue claramente, vede claramente, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Essa é a ordem de Jesus, hein? O verbo guardar aqui está no imperativo. Guardai-vos. Não tomem parte nessas coisas diabólicas. Religião é diabólico e política é diabólica. Um dos nomes, significados do nome do diabo em grego, diabolos, é causador de divisões. Causador de divisões. O mundo é um reino dividido, por isso o diabo é o príncipe deste mundo. Ele é diabolos, causador de divisões. Jesus veio nos salvar para que sejamos um com Ele e o Pai. E Ele orou por nós em João 17: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Um reino indivisível, um só corpo indivisível.
Por isso há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor Jesus Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Somos um só em Cristo. E esse um é indivisível. Aleluia. Como que os evangélicos, entre aspas, de hoje, precisavam ouvir essa palavra aqui. Mas a maioria, se ouvir, não vai dar ouvidos. Não vai concordar. O problema deles. O evangelho independe de quem concorda ou de quem discorda. Ele permanece sendo verdade absoluta e imutável. Não é porque alguém não concorda que o evangelho vai mudar. Ele não muda, ele permanece sendo o evangelho de Jesus. A verdade absoluta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.